Então, você, cliente, ou você, terapeuta. Possíveis obstáculos aí para os resultados. Primeira coisa, né, como eu comentei, avaliar que ponto da curva de transformação você está. Ou que ponto da curva está o seu cliente. Qual é a metodologia balizadora do seu trabalho? Como que você garante, ou pelo menos contribui mais e melhor para que o seu cliente / paciente passe por essas fases e se torne uma nova pessoa dentro do processo. Você, enquanto cliente, não é um bate-papo qualquer. Então, ao invés de relatar as coisas de forma superficial, relata com profundidade. Vou dar exemplo aqui. E aí, você tinha lá o seu exercício para fazer, né? De percepção das emoções. Como foi? Ah, normal. Tá, mas o que você percebeu? Como foi sua experiência? Me conta. Que horas você fez? Como foi o processo? Você seguiu o passo a passo? O que você sentiu em você? Pensamentos? Ah, aquilo lá que eu sempre falo, é normal mesmo, é raiva pela raiva. Percebe que não está desenrolando? Você, enquanto terapeuta, vamos nos colocar, você, cliente, se colocando no papel de terapeuta, né? Essa resposta traz algum resultado, alguma informação? Não, não traz. Aí o terapeuta ele vai ter que explorar. Se você não fala do mecanismo, da experiência, da interpretação, ele vai ter que explorar. E aí corre o risco de se transformar em uma entrevista, né? Ou interrogatório. Mas onde você fez? Com quem você fez? Como é que foi? Vamos lá, vamos seguir o passo a passo. Passo 1, como foi? Passo 2, como foi? Né? Aí vai ficar interrogatório, sua terapia vai ficar meio chata, vai ficar meio quadrada. Então relata com profundidade. Exemplo. E aí, como é que foi lá a discussão que você ia ter com seu ex ou sua ex para reatar? Cara, foi complicado. Veja bem, chamei ela para ir conversar no barzinho que ela gosta. A gente chegou lá, primeiro, ela já ficou encrencando ali no WhatsApp, né? Mas como a gente conversou e brigar no WhatsApp é a maior furada do mundo, né? Conversar por WhatsApp é a maior furada do mundo, entendeu? Eu já meio que liguei, falei, então, vamos lá, bater um papo, tal, não sei o quê. Chegamos lá, a hora que a gente pediu um negocinho, pediu uma cerveja, ela deu aquela relaxada, estratégia, né? Para quê? Para relaxar, para curtir o movimento, trazer alguma alegria, algum prazer porque as emoções são dinâmicas. Se eu coloco prazer no sistema dela para trazer ali uma discussão que talvez não seja tão legal, a interpretação dela virá pela alegria. E você, quando está alegre, vai ter mais paciência e tolerância do que quando você está puto, não é verdade? Então, essa estratégia, muito legal. Fui lá e apliquei. Só que quando ela fez aquela cara de nojinho, que eu falei já, né? Lembra? Ah, sim, lembro. Nossa, ali disparou o mecanismo, eu senti a raiva, eu vi ela fazer os mesmos problemas de antes, e ali eu pensei, cara, vale a pena mesmo? E quer saber? Naquele momento eu tive vontade de mandar se lascar, mas eu segui o nosso trabalho na terapia, o nosso planejamento. Aí eu falei, oh, rapidinho, deixa eu só ir ali lavar a mão, que sujei na cerveja. Aí eu fui, respirei fundo, voltei. Olha então, aí mudei meu clima, pensei naquelas palavras importantes, aí eu mudei meu estado, consegui conversar, fui tolerante, ela deu umas patadas, porque a gente já previa, né? É fácil prever certos comportamentos, mas passou aquilo, ela deu aquela desabafada, eu falei, tudo bem, Deus, tá dando preço, né? Aí conseguimos, então, avançar e a gente conseguiu dar um beijinho no final e estamos seguindo o passo a passo de voltar. Por enquanto o plano está funcionando, estou me sentindo bem, a gente está conversando de forma mais funcional, ela parou de me dar a patada, enfim. Olha a história que eu contei dentro de uma pergunta. Ah, fui lá, falei, normal, sim,
Mais ou menos, ela estava meio chata. Mas deu certo. A diferença, né, de informação. Então você, enquanto cliente de uma terapia, tenta ser completo quando você relata as coisas. Porque ali o terapeuta consegue ter mais elementos para fazer uma intervenção. E se você é terapeuta, faça perguntas claras, abertas e objetivas. Só que tem que tomar cuidado para não virar um interrogatório. Se você está com dificuldade com algum cliente, já manda esse vídeo para ele, inclusive. Vamos lá. Você, enquanto paciente cliente, e até terapeuta também acaba caindo nesse papel, né? Diga-se de passagem. Não são apenas perguntas. Busque dentro do coração a verdade com sinceridade. Exemplo, nisso que eu falei aqui em cima, profundidade nas situações, eu coloco a sinceridade do meu coração na história. Coração não, né? Coração. Tira esse N aqui, ó. Cara, eu tive vontade de mandar se lascar. A minha intenção era, a minha vontade foi, mas eu venci. Ou seja, você coloca sensações, sentimentos e emoções de uma maneira verdadeira do seu coração. Você precisa colocar o coração na terapia. Terapia, o que acontece? Isso aqui é muito difícil. Porque a terapia é um processo racional para falar de coisas que não são racionais. Entende? Você está num diálogo verbal com o seu terapeuta. Ele não vai entender os sentimentos e emoções se você não colocar isso na sessão. Então, quando existe ali algum questionamento, você precisa colocar a sua emoção, não naquele momento em si, mas como foi dentro da sua experiência, né? Para o terapeuta, cuidado em ficar no raso. Ficar no raso é furada, vai patinar, vai ser maior transtorno. E começa a ter uma sensação de incompetência também, né? Não é legal. Era maravilhoso na formação de coaching, quando a gente trabalhava um com o outro dentro do processo de formação, porque a sessão desenrolava lindamente. Quando você ia atender pessoas que não conhecem, não fizeram as mesmas aulas que você, cara, a galera patinava bonito, assim. A experiência que você cria de fazer as pessoas acessarem essas coisas que são óbvias, mas as pessoas não enxergam. Por quê? Porque elas não foram formadas, elas não estão entendendo, né? Muda completamente o resultado do processo terapêutico. Mais uma coisa, fale tudo, não esconda nada. E não tente impressionar o terapeuta, isso aqui é fundamental. Já tive cliente vários, né? Que era muito interessante, né? Não chega a ser engraçado, que é meio triste. Mas no processo terapêutico que a gente faz na nossa metodologia de Eneagrama Cognitivo, as sessões são mais ou menos 1h30. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Mas tinha cliente que ficava ali meia hora. Não, porque eu faço acontecer, né, tô voando. Na próxima meia hora, estava dizendo como a vida estava terrível, queria se jogar da janela. Na outra meia hora, estava falando como eu sou assim e eu não vou mudar. E faltava ali mais um tempinho ainda para tentar ter alguma intervenção. Porque a pessoa não estava naquela fase da mudança, enfim, mas não vem ao caso. O que acontece? Muitas dessas vezes, as pessoas estavam querendo me impressionar. Não, eu tô bem, eu faço, é nóis, né, tô voando. Não tá voando. Como é que foi aquela atividade? Não, nossa, mandei ver. Não mandou ver nada. Tem que falar a verdade, né? Então, eu não fiz, eu não entendi, na prática não foi a mesma coisa que a teoria. Não tenta impressionar, não tenta mentir, porque o terapeuta é um facilitador. Se você está indo para a linha da mentira, você vai ter prejuízos nos seus resultados, né? Então não esconda coisas do terapeuta. Ele perguntou, fala,
né? E não tente impressionar, não tenta passar ali a imagem que você está lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa. Enquanto terapeuta, desafie e confronte com sabedoria. Porque aqui muitas coisas ficarão ali subentendidas, né? Ele perguntou se foi tudo bem, eu falei que foi, mas não disse que foi um transtorno até dar tudo certo, né? Então o terapeuta tem que dar uma desafiada. Mas você não me disse isso, não é contraditório? Me explica um pouco disso. Tecnicamente, todo mundo é contraditório em algum momento, porque a cada explicação de um determinado fenômeno ou situação, eu vou me colocar em pontos de vista diferentes. Então vai ter contradições. Mas aquelas contradições podem ser apenas percepções de ângulos diferentes. E não que ele está de fato contraditório, né? Aí não dá, né? Então desafie e confronte o cliente com sabedoria, para não perder também relação, né? Porque tem gente que é meio temperamental. Esse ponto é muito bom. A melhor parte da sessão é quando ela acaba. Metodologias que geram mais resultados geralmente têm exercícios. Por quê? Porque todo o processo de transformação exigirá um novo condicionamento. Você tem uma situação, você tem uma interpretação e você tem reações. Essas reações acontecem por meio do disparo de determinados gatilhos que dentro da terapia você precisa perceber tudo que está envolvido e criar um novo comportamento para esse gatilho. Então vamos lá, fisiologicamente o seu corpo está condicionado a fazer isso. Mas você vai ter que fazer isso. Então o gatilho vai disparar, vai te direcionar para cá e você vai ter que criar um puxadinho para sair aqui. Vai ser difícil, mas você tem que condicionar. Vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três, até dar certo. E isso você só vai conseguir fazendo as atividades dentro da semana. Eu já tive cliente... obviamente, cliente que, cara, fazia as atividades, era maravilhoso, esses aí não preciso falar nada. Mas tem cliente que fala assim, putz, não deu tempo de fazer a atividade. Num primeiro momento, você pode até fazer vista grossa, né? Falar, ok, mas o que aconteceu? Ok, mas as atividades não feitas impactarão no seu resultado, né? O que você está perdendo com isso? Aí chega uma hora que ficar dando bronquinha não funciona muito, né? Ele vai ter que meio que quebrar a cara, né, para entender. Mas tem ações que são extremamente simples. Por exemplo, não mude nada na sua rotina, não mude nada nos seus contextos, não mude nada de nada. A única coisa que você precisa fazer é perceber as suas emoções dentro dessas situações que você relacionou para mim. Só isso, não precisa mudar o caminho. É só perceber a emoção. E mesmo assim tem gente que não tem tempo de fazer isso. Cara, se não tem tempo para fazer exercício, seu resultado vai ser péssimo. Ok? Claro que o seu terapeuta vai trabalhar isso com você, mas não entra nessa friagem. O seu resultado vai ser ruim, né? Muito provavelmente depois você vai botar a culpa no terapeuta ou na metodologia. Mas, na verdade, você estava numa fase de transformação que não estava muito a fim de mudar, não. O seu terapeuta, ele não vai transformar você. Ele vai ser um ótimo facilitador, mas ele não vai te mudar. O caminho é você que vai trilhar. Ele só vai apontar a direção. Você, enquanto terapeuta, trabalhe de forma didática. Então, cria fichas de exercício, cria ferramentas visuais, para ter uma dinâmica de raciocínio e trabalho. Tudo isso vai facilitar muito. Muito porque a gente em terapia está racionalizando e verbalizando coisas que não são racionais. São sentimentos, emoções, né? Aquilo é um recorte, é um recorte de uma percepção de uma vida real lá fora. Então, quanto mais didático a gente conseguir ser, melhor para os resultados. E promovam exercícios que consolidem essa transformação, né? Então, para onde nós estamos desenvolvendo esse cliente? Então, essas ferramentas precisam
ser degraus bem estabelecidos dentro do processo. Então agora você, enquanto papel cliente, né, percebe que se você não faz exercício desse degrau, o próximo degrau já vai estar comprometido, né? E no fim vai ser maior fiasco a sua rampa de subida, né? Não vai ser nem uma escada. Vai ser uma escalada. E vai cair. Certamente. Aproveite a janela de oportunidade. Vamos lá. Quando nós entramos em terapia, então, como a gente comentou, comentei no começo do vídeo, a gente vai buscar quando houve uma quebra, um rompimento, alguma questão que não é mais bacana como era. Aconteceu algo e precisa ser trabalhado. Esse processo teve uma fratura na nossa saúde mental. Aquilo vai ser cicatrizado, se você mexer ou não mexer. A grande questão é que o terapeuta ele vai ajudar você a alinhar isso e cicatrizar de uma maneira boa, funcional. Você vai crescer, ficar mais forte. Se você não aproveitar esse momento e ficar reforçando dinâmicas negativas do tipo eu sempre fui assim, ele que tem que fazer, ela que tem que fazer, você vai cicatrizar isso torto. Então você vai reforçar mais uma vez um padrão ruim. E a tendência é que esses ciclos vão perseguir você por causa da tua vida. E você não quer isso. E chega um momento onde você não sabe nem mais a origem disso. Cada vez que você tem cicatrizações equivocadas, cai uma camada sedimentar ali. Aí tem outra camada, tem outra camada. Daqui a pouco você está bugando e o terapeuta não consegue nem dizer onde foi que começou. Aí geralmente bota a culpa na mãe, no pai, que não tem nada a ver com história. Mas não dá nem mais para saber de onde veio. A sua memória já nem lembra mais. Aquilo só virou um vício emocional. Então aproveita o processo de terapia, faz essas coisas com honestidade, aproveita esse momento e trabalha a ser uma nova criatura. Para o terapeuta, também aproveita essa janela de oportunidade para gerar consciência. Ok? Consciência é a coisa mais importante dentro dos objetivos do terapeuta, né? Gerar consciência. E fique atento aos indicadores de evolução. Então, lá no começo do trabalho, planejamento, o que eu vou mudar, objetivos, né? O que eu estou sofrendo, o que eu quero que pare de acontecer. Então, como que eu vou saber que isso está acontecendo? Como que eu vou saber se eu estou chegando nesse objetivo? Então, esses indicadores vão nos ajudar a crescer, né? E para o terapeuta crie esses indicadores, porque eles serão os orientadores do processo.